Pessoal, essa é a nossa quinta e última aula desse módulo básico de Game Design com Godot. Na aula anterior a gente deixou bem completinha já a movimentação básica do nosso personagem. A gente criou algumas plataformas que ele pousa em cima e que a partir daí ele pode pular. A movimentação básica do personagem já está toda pronta, ela já está toda funcional do jeito que realmente a Godot recomenda que a gente use, com o Move and Slide. E a única coisa que ficou faltando assim, ainda sobre a movimentação do personagem, é que ele está só andando de frente, né, para os lados e tal. A gente vai usar os conhecimentos que a gente já adquiriu nas aulas anteriores de como criar algumas animações. A gente vai criar uma animação para ele parado, uma animação para ele andando. A gente vai ver uma forma de inverter essa animação dele andando, dependendo do lado que ele esteja andando, e a gente vai criar uma animação para ele pulando. E aí a gente completa o nosso personagem para esse projetinho mais simples. Depois disso eu quero mostrar para vocês como criar fases diferentes e como migrar de uma fase para outra. E se der tempo a gente ainda vai criar alguma coisinha de menu, a gente vai ver como é que exporta esse jogo para ele realmente rodar. Então, antes de mais nada, eu queria fazer umas artes aqui com você, né? A maioria dessas artes eu fiz off-screen, né? Eu fiz sem estar mostrando para vocês. A gente fez essa primeira juntas do personagem parado, mas aí depois essas duas aqui eu fiz, e aí fiz uma portinha que a gente ainda não usou, e a plataforma aqui. Isso aqui é a nossa parte do nosso projeto, ó. Você vê que ele vai ter os arquivos PNG e tem as nossas cenas, que é esse tipo de arquivo TSCN, e ele tem alguns arquivos .import, né, que aí esses arquivos você não mexe neles, são arquivos que eles já guardam algumas configurações para Godot desses arquivos externos que a gente puxou. Toda vez que você puxar uma imagem, um som, ele vai adicionar esse arquivo de importação, que aí são instruções para a própria Godot de como ler esse arquivo, ok? Eu vou abrir aqui no Photoshop esse desenho que a gente fez, só para mostrar para vocês como é que normalmente eu componho a minha animação. Às vezes eu uso o Photoshop mesmo, às vezes eu uso outros programas como as Sprite, o Tilesetter ou o Krita, mas em qualquer um deles a estrutura é muito parecida. Alguns têm algumas facilidades a mais do que o Photoshop, mas em geral o que eu preciso é conseguir definir esse tamanho direito, né? Se eu não me engano a gente criou esse personagem com 64 pixels, deixa eu ver se foi isso mesmo. Não, foi com 96 por 96. Isso é fácil de configurar na hora de criar um novo arquivo, né? Ele pede aqui a largura e a altura e se certifica de que aqui está pixel, não? Mas esse nosso já está criado. Quando eu quero fazer um novo frame para uma mesma animação, o que eu faço? Eu crio uma camada, eu baixo um pouco a opacidade dessa camada que eu já tenho, e eu crio a camada, eu crio o movimento que eu quero mais distante desse. Por exemplo, aqui eu vou fazer o personagem andando para a direita. Eu vou fazer ele aqui já com o braço bem para trás e a perna oposta bem para frente. Normalmente a gente anda assim, né? Se a gente está botando o pé direito para frente, a mão esquerda é que vai para frente. Mas isso é uma coisa que você pode brincar até para fazer o movimento do seu personagem mais atrapalhado, se você quiser. E aí o que eu faço? Isso aqui na animação a gente chama de keyframe, né? Os movimentos chaves do movimento que você quer fazer. Eu baixo a opacidade dele também e crio uma outra camada aqui com um momento intermediário a esse. Então eu pego aqui essa perna da direita, ó, coloco mais ou menos
no meio do caminho do que eu estava fazendo. E nem sempre isso parece muito intuitivo, porque aqui eu estou fazendo um movimento que ele gira um pouco, né? Mas se esse meu passo inicial aqui já fosse virado, ficaria mais simples. Mas eu acho que esses dois quadros aqui já resolvem a nossa animação de andar. Vou pintar aqui de branco dentro. Vou pintar de branco aqui dentro. Aí eu retomo aqui a minha opacidade. E aí eu vou exportar cada um desses com um arquivo separado, né? Que é como a gente está fazendo lá. Faltou pintar aqui no bracinho. Eu vou salvar aqui, ó, como um PNG. Vou colocar passo 2 para esse. Não, passo 1 para esse. E passo 2 para esse. Também PNG. E agora eu vou criar um último desenho para quando ele estiver pulando. Isso aqui você vai poder fazer no seu estilo, do jeito que você quiser. Mas eu vou mostrar, na verdade, como a gente implementa isso na Godot de forma simples. Vou salvar agora como PNG e vou chamar ele de pulo. Pronto, com esses 3 frames a mais, né? A gente já tinha um e eu adicionei mais 3. A gente já é capaz de criar nossas animações na Godot. Vou fechar aqui o Photoshop, não vou salvar. E agora vamos para outra janela. Aqui eu já estou com a janela da Godot aberta. Vou abrir aquele nosso arquivo, né? Aula 1. Você viu uma janelinha apareceu aqui bem rápido, era ele importando esses novos arquivos que a gente adicionou na pasta. Ele foi muito rápido porque eles são arquivos leves, mas você já pode ver eles aqui, ó. Passo 1, passo 2, pulo. Ok? Porta que eu já tinha incluído está aqui também. Vamos abrir aqui o nosso jogador. Pronto, está aqui ele. Está aqui com todo aquele código que a gente criou ontem. Inclusive o pulo, né? O movimento da gravidade e o pulo. A gente vai voltar a mexer nisso um pouquinho hoje. E essa fase 1 foi onde a gente já deixou tudo mostrando aqui, né? Vamos usar ela para a gente ver ele se comportando no mundo. Eu vou até desabilitar isso aqui que eu fiz ontem, né? De mostrar as collision shapes durante o jogo sendo rodado, para a gente ver realmente como é que ele vai ficar, ok? Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou nesse personagem adicionar minhas animações e depois aqui a gente vai vir no código, escolher o momento e definir condições para rodar cada uma dessas animações. Vamos lá. Deixa eu primeiro aqui, a gente vai com o nosso jogador selecionado, né? Eu vou adicionar um nó Animation Player, ok? Vou chamar ele só de Anim. Lembra que eu falei que eu gosto de diminuir esses nomes, porque a gente vai ficar acessando ele em código. Então é importante que não sejam coisas muito complicadas, coisas que facilitem o erro na digitação. Vamos aqui em animação, vou criar uma nova. A primeira animação que eu vou criar é ele parado, ok? Essa animação vai ser apenas esse frame. Eu vou pegar aqui o sprite e vou marcar aqui o que na textura, né? Ok? Ele ficou um pontinho aqui, ó, na textura. E eu tô aqui com a animação em 1 segundo, mas eu não preciso disso tudo, né?
só esse frame, eu vou chamar para 0.1. Ele vai ser realmente, ó, só esse frame mesmo. Nesse caso aqui, tanto faz se a gente coloca ele em loop ou não, mas se a gente quiser, a gente pode colocar ele no auto start, né, para já começar a cena com ele parado. Eu vou desmarcar aqui porque hoje a gente vai acessar tudo isso pelo código. A gente vai criar condições para ele determinar esse comportamento, de em que situação ele vai estar parado e em que situação ele vai estar andando. Mas eu estou dizendo que assim, normalmente você pode querer no seu jogo já criar uma animação para quando você inicia a cena, né? Pode ser o personagem fazendo alguma gracinha de que está chegando, pode ser algum efeito de fumaça, de alguma coisa dele aparecendo. E aí, se for esse o caso, é legal você lembrar dessa opção aqui do autoplay quando ele carregar a cena, ok? Então assim, já temos aqui nossa primeira animação, sem muita complicação, animação parada. Vou criar uma nova e vou chamar de andar. Aí essa aqui já vai ser uma outra coisa, né? Aqui nesse primeiro frame a gente já quer que ele dê esse primeiro passinho aqui, passo 1. Então vou puxar para preencher aqui a textura e dou um key. Ele avisa, né, que está criando uma nova trilha. Eu vou aqui para o próximo ponto, que está ponto 1. Vou puxar o passo 2 para a textura e vou dar um key. Vou puxar para o passo seguinte, vou voltar para a textura anterior e vou dar um key. E por último aqui, no terceiro ponto, eu vou puxar aquele original dele parado mesmo. Vou colocar aqui como essa animação tendo ponto 4, loop, e vou botar ela para rodar aqui pra gente ver, ó. Tá muito rápido, né? Talvez seja legal a gente dar mais um espaço entre esses frames. Então vou botar aqui agora que vai ser ponto 8 na verdade, e eu vou puxar esse aqui pro 6, esse aqui pro 4 e esse aqui pro 2. Ó, você pode clicar e arrastar, você pode deletar um ponto desse se você quiser. Vamos ver como é que ela ficou agora. Agora eu acho que tá mais legal. Talvez até tirar esse último nó aqui dele voltando para a posição, vou transformar essa animação com 0.6 para a gente ver como é que fica. Ele está só dando um passinho mesmo, né? Isso aqui é uma coisa que você vai vendo como é que fica e vai testando. A única coisa que é importante de eu chamar a atenção aqui é que, em tese, do jeito que eu estou pensando no jogo, e aí é importante que vocês entendam isso para compartilharem comigo ou não essa ideia. A princípio o personagem vai estar sempre parado, sempre para frente, né? Essa animação aqui. E aí, no momento em que você apertar para uma das direções, ele vai começar a andar. Por isso que já no primeiro frame aqui da minha animação, eu já coloquei ele dando o primeiro passinho dele. No momento em que eu vou soltar esse botão, ele automaticamente é para voltar para a posição parado, ok? Mas talvez isso não seja como você pense em estruturar a sua animação. Talvez você queira que ele comece parado e aí ele comece o passo. Isso vai depender da animação que você criar. Mas o que eu mostrei para vocês aqui do Animation Player já é mais do que o suficiente para entender como é que isso vai funcionar. Eu poderia criar aqui, e às vezes eu faço isso em alguns projetos, uma animação para ele andando para a direita e outra animação para ele andando para a direita. Eu poderia apenas pegar esse sprite aqui e flipar ele aqui na horizontal, ó. Ele vira para o outro lado, dá para flipar na vertical também. E eu poderia fazer isso em duas animações separadas.
Em alguns jogos eu crio aqui a opção de ter uma animação dele andando para cima, uma animação dele andando para baixo, outro para direita, outro para esquerda. Você pode fazer até nas diagonais, se você quiser deixar mais complexo. Eu faço isso quando o desenho do personagem é diferente de cada lado. Digamos que ele tivesse aqui uma mochila passando para um dos lados dele, então ele seria diferente você vendo andando para a esquerda, ele seria diferente vendo para a direita, porque a bolsa em uma teria que estar para um lado e na outra teria que estar para o outro. No caso de um personagem tão simples quanto esse, fica mais simples você criar uma animação e você, em código mesmo, dependendo da direção que o personagem esteja indo, mandar inverter. Não é como normalmente eu gosto de fazer, mas eu queria aproveitar essa oportunidade para mostrar para vocês a gente manipulando outras propriedades dos nós em código, sabe? Acho que é uma coisa simples, que é fácil de entender e que vira mais uma coisa aí para a gente aprender a fazer. Então eu já tenho aqui a animação dele parado e dele andando. Vou criar uma última dele pulando. Pular. Essa também eu só criei um frame para ela, então o tempo dela também vai ser 0.1. E o sprite dele vai ser substituído por esse do pulo. Ok. Posso botar ou não aqui ele cíclico, né? Essa questão do cíclico é que quando chegar no último quadro ele repete. Quando você não marca isso e você faz uma animação que tem 7 quadros, quando a animação finaliza ele vai parar no último. No caso aqui, tanto do pular quanto do parado, isso não faz diferença, porque o primeiro é só um frame mesmo, então mas no caso do andar faz, porque enquanto você estiver pressionando para um lado ele vai estar andando. Ok? Pronto, nós temos aqui as 3 animações que a gente precisa. Agora o que a gente precisa fazer é implementar isso no nosso código aqui. Como é que a gente vai fazer para botar esse personagem para acessar essa animação, né? Primeiro de tudo, ó, você vê que a primeira coisa importante da gente saber é onde é que está o nosso código, né? Ele está no jogador, que é a cena, que é o nó pai dessa cena, né? É o root, é a origem de tudo. Então todos esses nós que estão abaixo aqui, eles são filhos do jogador, inclusive a animação. Então, quando a gente vai acessar um filho em qualquer momento do nosso código, a gente vai usar esse comando get node, aí abre parênteses, e aí ele vai mostrar todos os filhos que nós temos para esse nó aqui. A gente tem sprite, né, shape e anime, certo? Então é assim que a gente vai acessar algum desses nós para fazer alguma ação, certo? E por que isso? Porque, por exemplo, quando a gente está... Deixa eu apagar isso aqui. Quando a gente está criando comandos aqui, por exemplo, esse move, né? A gente só usou o move aqui, né? A gente está só se autorreferenciando. A gente está lidando com informações e propriedades do mesmo nó que a gente está acessando nesse código. Se você vai acessar outro nó, você precisa indicar aqui no código de que nó você está falando. Por exemplo, vamos aqui começar por um mais simples. A gente tem aqui no sprite uma propriedade que eu até mostrei para vocês agora, né? E a gente usou, que é o flip H. Você pode parar aqui o mouse em cima dele, ó, e ele vai mostrar como é o nome dessa propriedade em código. E aí ele dá essa dicasinha, ó. Se verdadeiro, textura é flipada horizontalmente. Então a gente pode, ó, em algum momento aqui do nosso código, eu vou fazer aqui só para a gente testar. Eu vou... mas não vai funcionar ainda porque o nosso sprite está parado para frente, né? Eu não vou começar por isso aqui não, vamos começar colocando
para usar a animação, certo? Primeiro de tudo, a gente vai colocar aqui, ó. A gente já tem aqui uma condição para quando movimentar ele. Se o input da direita for pressionado, ele vai adicionar aqui a velocidade ao move X, né? Nessa mesma situação aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui get node anim e eu vou mandar esse anim ponto play. Aí ele me oferece aqui as 3 animações diferentes que eu tenho disponíveis nesse nó anim, que foram as 3 que a gente criou, né? No caso eu vou botar ele para funcionar a andar, ok? Então o que eu estou dizendo aqui? Se eu apertar para a direita, eu vou colocar a animação para andar, ok? E aí eu vou fazer a mesma coisa que se eu apertar para a esquerda, porque ele também vai estar se movimentando. A animação vai estar rodando pro lado errado, mas não é nisso que a gente quer mexer agora. Eu quero só botar ele para andar, ok? E aí eu posso colocar aqui também uma terceira função que é else, ou seja, se nada disso acontecer, eu vou colocar o node anim para ficar parado, ok? Deu para entender aqui o que eu fiz? Eu não adicionei muito código, né? As linhas que eu adicionei foram só para determinar que eu estou querendo mexer no nó anime, aqui nesse rapaz, e colocar a animação andar ou parado. Vamos ver se isso aqui já funcionou do jeito que eu estou planejando mesmo. Aí eu rodei, foi a jogador, tem que ser aqui rodar a fase, né? Aí quando eu aperto para a direita, ele não está animando por algum motivo. E quando eu aperto para a esquerda, ele está ao contrário, né? E quando eu pulo, depende do que eu estou apertando no resto. Ele está ou indo para a esquerda, ok? Mas já deu para ver que funciona. Por que ele não está rodando quando eu coloco para a direita? Eu acho que aqui o problema é o seguinte: como eu falei para vocês na aula anterior, cada linha de código, se ela mexe com a mesma informação, ela vai substituindo, né? Esses dois ifs aqui, eles a gente só pode usar eles quando eles não estão tratando da mesma questão. Por exemplo, aqui, antes de eu incluir essa linha da animação, era só sobre o lado que eu estava movimentando. Eu estaria apertando teclas diferentes e o resultado seria diferente. Quando eu estou tratando de uma mesma questão, eu tenho que adicionar a possibilidade do elif, que é assim. O que eu estou dizendo? Se o input está apertado para a direita, você faz isso e você roda essa animação. E aí o resultado é para ser: se sim, roda a animação; se não, não roda a animação. Quando eu adiciono o elif, eu quero dizer, ele é uma abreviação de else if, ou seja, se essa primeira condição não está sendo cumprida, mas eu tenho aqui outra condição para você, é essa outra, então ele também roda. O que é que acontece? Qual é a diferença entre esse else, esse if e esse elif? É que ele não tenta substituir a determinação anterior, ele adiciona uma possibilidade. Isso é que você pode usar quantos você precisar dentro de uma fórmula. Eu poderia ter outra condição aqui com elif, tal, e assim por diante. Por último, eu coloco esse else, que ele é o que vai cobrir todas as outras possibilidades.
E esse else é bem perigoso, na verdade. Eu já me embananei muito nele, porque às vezes você não está conseguindo prever todas as possibilidades, né? Então, talvez a gente até mais na frente substitua ele aqui no código. Vamos ver primeiro se funciona assim, se o erro era esse mesmo, e depois a gente mexe nele. Agora, ó, tanto quando eu aperto para a esquerda quanto quando eu aperto para a direita, ele anda, e quando eu solto os dois botões ele volta para parado, ok? Eu sei que é estranho ele estar andando para trás aqui, mas é porque a gente está indo por partes. Só isso aqui já deu uma vida pro personagem, não é mesmo? Ok? O que a gente vai fazer a mais aqui? Quando a gente apertar para a esquerda, a gente quer que essa animação se inverta para o outro lado, né? A gente quer que o sprite fique para o outro lado. Então aqui a gente vai pegar outro getNode, certo? Só que em vez de pegar o Anin, a gente vai pegar o sprite. E a gente vai fazer aquela propriedade dele, né? O flip h ficar igual a true. Ok? Vocês entenderam o que a gente fez? A gente fez uma coisa similar ao que a gente estava usando no Node animação. A gente ganhou acesso a ele, botou o ponto para dizer que a gente quer pegar uma propriedade dele. E aí a gente mudou a animação e botou ela para rodar. Mesma coisa a gente vai fazer aqui com a orientação do nosso sprite. A gente disse que quer esse sprite, botou um ponto para determinar que a gente vai mexer em alguma propriedade dele, e a gente ligou o flip h para true, ou seja, ele vai inverter o sprite. Vamos ver se ele funciona. Ok? Só que qual é o problema? Agora ele está só para a esquerda, porque eu mandei ele ligar aqui, mas a partir do momento que você aperta uma vez o botão para a esquerda, ele ficou ligado para sempre. Eu vou adicionar aqui também no nosso mover para a direita a mesma coisa, getNode sprite ponto flip h. A gente vai dizer para desligar ele, ou seja, lembrem que esse movimento aqui ele está rodando várias vezes por segundo, ele está rodando a cada frame. Então toda vez que você apertar para a direita ele vai desligar, e toda vez que a gente apertar para a esquerda ele vai ligar. Ó, então ok? Claro que essa animação podia ser mais bonita, eu poderia ter mais quadros nela, eu poderia tem uma partezinha ali que está ficando transparente, né? Ó. Em um dos quadros eu não pintei direito os braços e as pernas, mas para o que eu queria mostrar para vocês, isso aqui já dá conta. Ok? Uma outra forma que a gente pode fazer também que isso aqui a gente digita bastante coisa, né? Esse getNode ele pode ser substituído só por cifrão. Eu posso botar cifrão e o nome do nó, dá na mesma coisa, certo? Isso quer dizer getNode, e aí você bota o nome do node aqui, ok? Agora, para a gente fazer o movimento do pulo, vai ser um pouquinho mais complicado, porque a gente quer que ele, você vê que aqui, durante o pulo, se eu aperto para a esquerda ou para a direita, ele continua acessando aquela animação, né? Eu posso fazer isso de várias formas. Eu posso... Por que isso é complicado? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Se eu apenas vier aqui, ó, no momento em que eu aperto a tecla do pulo, e eu faço a mesma coisa que fiz ali, né? Eu boto getNode Anin, ou fazer do outro jeito que é mais curto aqui, né? Se eu só digito cifrão anin.play ou parênteses pular,
que vai acontecer? Provavelmente aqui, eu também não sei, isso eu vou testando com vocês. Provavelmente ele só vai aparecer a animação de pular, ó, no primeiro frame. Vocês veem que ele dá uma piscadinha e já volta para as outras animações. Por que isso? Porque, como eu falei, esse Physical Process aqui, ele está rodando várias vezes por segundo. Então ele chega aqui, ele recebe essa informação de que ele deve mudar a animação para pular, mas no frame seguinte ele já vem lendo o código todinho de novo e ele já vai receber aqui uma ordem para fazer outra coisa, para, se eu estiver pressionando um lado ou outro, ele vai rodar a andar, e se não, ele vai rodar parado. Então esse aqui é o tipo de perigo que eu estava destacando desse else, né? Se eu tiro aqui esse else, ó, vou comentar ele, né? E eu pulo sem estar em movimento, você vê que o problema já foi resolvido de alguma forma, né? Mas se eu pressiono para o lado, ó, ele já vai migrar para a animação do lado e ele não volta mais, ó. Não importa a animação que eu use, quando ele senta no chão de novo, ele não retorna para a animação anterior, ok? O que eu posso fazer? Eu posso realmente eliminar esse else aqui e eu apenas criar uma condição para ele quando encostar no chão ele voltar para o else, ok? Ou, o que eu acho mais seguro, na verdade, é a gente criar uma nova variável aqui, que é uma coisa que eu faço muito, que eu acho uma forma muito simples de você otimizar o seu código. Eu vou criar uma variável, eu vou chamar ela de pulando e vou chamar ela de false, ok? Agora ele não está pulando, beleza? E aí eu vou, quando ele estiver pulando, eu vou colocar pulando igual a true. Só que aqui, lembra que ontem isso aqui estava em 2 Cs diferentes? Eu vou acabar tendo que dividir eles de novo. Eu vou botar aqui outro if is on floor. Por quê? Não, pera, eu vou colocar tudo isso aqui vai acontecer só. Ó, o que eu fiz aqui? Se eu pressionar o botão de pulo, ele vai pular. Não, se eu apertar o botão de pulo, ele vai checar se eu estou no chão. Se eu estiver no chão, ele vai dar o movimento do pulo, ok? Vai animar o pular e vai dizer que eu estou pulando, ok? Se eu não estiver no chão, o que ele vai fazer? Ele vai aqui dizer que pulando está falso, certo? Então o que eu quero fazer aqui? Na verdade, eu só quero que ele possa pular. Não, eu só quero que tudo isso aqui aconteça se ele não estiver pulando. Eu vou colocar if not pulando, e aí eu vou adicionar aqui uma infinização para tudo isso aqui só vai poder acontecer se ele não estiver pulando. Fez sentido, pessoal? Deixa eu rodar aqui para ver se só isso já funciona. Não, ele continuou voltando a animação, né? Ó, não deu certo. Vamos ver aqui onde foi que eu errei. Na verdade, eu acho que essas nossas informações aqui, elas estão meio que invertidas, né? A gente não vai... Primeiro a gente tem que testar se ele está no chão.
porque só se ele estiver no chão é que ele vai poder pular. E aí, quando ele estiver no chão, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que ele não está pulando, ok? E aí sim, se o input ponto is action press, just press it, né? O que a gente tinha? O accept, que é onde está o nosso espaço. Aí quando ele estiver no chão e apertar espaço, a gente vai mover ele, a gente vai colocar o AnimaPlay para pular e a gente vai dizer que ele está pulando. Eu acho que agora vai dar certo, porque aí o que é que a gente está fazendo? Quando ele encostar no chão de novo, ele volta para cá, ó. Ele vai estar no floor. E aí ele não vai mais estar pulando. E aí, ele não estando pulando, a Godot vai poder fazer tudo isso aqui de novo. Vamos ver se funciona. Eu acho que sim. Pulou. Só tem um problema. Quando ele não está... Eu matei o movimento dele na horizontal dele pulando, tá vendo? Então, eu estou fazendo isso aqui realmente com vocês para vocês verem o quanto a gente pode ter que voltar com essas fórmulas, né? O que a gente quer... A gente não quer esse se pulando aqui, castrando todo o nosso movimento. A gente quer ele só determinando qual é a animação que está rolando. Então o que a gente vai fazer é deixar tudo isso aqui acontecendo normal, mas se ele estiver pulando aqui e aqui, se ele não estiver pulando, ele vai rodar essas outras animações. Então aqui essa condição, ó, ela só está interferindo na animação, ela não está interferindo no movimento, assim como ela não está interferindo na inversão do sprite. Vamos ver se agora fica bom. Ok? Então assim, existem outras milhares de formas de você fazer isso. Eu fiz essa aqui junto com vocês para ir pensando mesmo a forma disso acontecer. Se você não está entendendo o que alguma dessas coisas está fazendo ou não, você vai poder sempre fazer aquilo que eu falei nas aulas anteriores, de printar, estou no chão, para você ter uma resposta aqui do console. Ó, ele está me dizendo ali várias vezes que está no chão. Toda vez que ele encostar no chão, ele vai printar isso aqui. Então isso é uma forma da gente ir checando se as coisas estão acontecendo. Ó, eu posso... Estou no chão, e aqui se ele estiver pulando, eu vou colocar print. Estou pulando. É assim que normalmente eu testo para achar o erro das minhas coisas. Ó, agora ele está pulando, agora ele está no chão, agora ele está pulando, ok? Vou apagar isso aqui que ele fica repetindo muitas vezes. Mas é isso, o movimento basicamente aqui já daria pra gente fazer qualquer movimento no nosso personagem, né? Eu posso também, gente, posteriormente, isso aqui já está tudo acertado como é que fica em código. Eu posso voltar aqui no meu personagem, no AnimaPlay dele, e eu posso fazer qualquer alteração. Tanto no sprite dele, eu posso substituir essa imagem completamente. Eu posso mudar qualquer uma dessas animações aqui, que o código vai continuar rodando ela do mesmo jeito. Então, ó, só pra gente recapitular o que a gente aprendeu aqui. A gente aprendeu a ter acesso a um nó filho, né, de duas formas diferentes, tanto com esse cifrão e o nome do nó,
com o getNode, e a gente aprendeu também a pegar uma propriedade dele e alterar em código. Isso aqui, pessoal, pode ser de qualquer propriedade. Deixa eu dar outra demonstração aqui. Eu posso, por exemplo, quando o personagem pular, eu posso pegar aqui getNode ou o nosso cifrão, né? Também funciona. Sprite. Aí eu posso pegar aqui, sei lá, a escala dele e colocar igual a 2. Escala x, escala.x, né? A escala é um vetor. Eu posso determinar o x e o y, ou eu posso botar... Enfim, vamos colocar aqui do jeito mais simples. Eu vou alterar aqui o y para ficar igual a 2 e o x para ficar igual a 1,5, para ele dar uma esticadinha, né, no comprimento. E aí, quando ele encostar no chão, que eu tenho que reverter essas alterações se eu não quiser que elas sejam permanentes, né? Eu vou botar sprite.scale.x igual a 1 e vou fazer a mesma coisa com o y. Eu estou usando o scale porque foi uma coisa que a gente já mexeu aqui nas propriedades dele, né? Ó, por aqui. Vocês estão vendo que o scale tem um x e tem um y. O nome da propriedade dentro do código é scale. Ok? Vamos ver aqui como é que isso funciona na fase. O que eu estou querendo fazer com isso? Ó, quando eu pulo, ele aumenta. Vocês estão vendo? Então isso é só um outro exemplo do que a gente pode fazer manipulando dentro do código alguma propriedade do nó que a gente está, que aqui no caso a gente está aqui, né, no jogador, ou de qualquer um dos filhos dele, certo? O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar esse nosso player, vou botar ele aqui no comecinho, certo? E eu vou criar um novo nó para fazer uma portinha aqui no final, para ele passar para uma outra fase, certo? Para isso eu vou usar um nó que eu não mostrei para vocês ainda, que é a área 2D. Área 2D. E o que é a área? Ela é exatamente isso. Eu uso muito a informação de área para eu criar propriedades quando o player ou qualquer outro elemento ingressa nessa área. A área, como a maioria dos nós, ela é invisível, né? Eu criei, ela veio para cá, ó, sem nada. E eu vou adicionar aqui um sprite. Lembrando que eu estava aqui com a área selecionada, né? Para adicionar um sprite a ela, vai ser o spritezinho da porta. Então eu já tenho aqui uma imagem dela de uma porta. Eu vou puxar ela bem para cá, ó. Ok? Ela já existe, aí eu posso rodar minha cena e eu posso chegar lá nela. Eu vou tirar isso que eu achei esquisito, assim. Ok? A porta está na frente do jogador, né? Porque aqui na minha ordem da cena ele está mais embaixo. Eu posso colocar ele mais para cima, se eu quiser que o jogador fique na frente. Deixa eu alterar logo, apagar essa alteração que a gente fez da escala, que eu não gostei não. Só rodar aqui e ver se ficou tudo ok. Ok. Continua com todos os movimentos. E agora ele está na frente da porta, não é isso? Pronto, eu criei aqui uma área, já existe uma área aqui que tem um sprite, que tem uma forma, mas ela não está fazendo nada ainda, né? Porque aqui ele está com aquele mesmo avisinho, ó, que a gente já está conhecendo,
de que essa área precisa de uma forma para interagir com o jogo, né? No caso, ele já sugere um Collision Shape 2D, um polígono. Eu vou adicionar aqui com o área selecionado, né? Clico no botãozinho mais ou Ctrl A e eu vou adicionar um Collision Shape. Isso aqui eu não sei se eu já falei para vocês, mas são os nós recentes que você usou. Desculpa. E aí tá aqui, Collision Shape, e ele tá com aviso também de que não tem ainda um shape aqui, né? Você tem que determinar. Vou colocar um círculo, e aí apareceu aqui um círculozinho, ó. Ok? Vou aumentar ele um pouquinho. Pronto, agora eu tenho uma área que já tá aqui tudo ok. Ela tá com um sprite, que é uma imagem, e ela tá com um shape. Se eu rodar agora, ó, existe aqui um shape que o meu personagem ele está sobrepondo. Eu queria mostrar logo para vocês aqui, antes de fazer qualquer outra alteração nessa área, que ela não impede a gente de atravessar, diferente aqui do Static Body. Não sei se vocês se lembram na aula anterior, mas eu só adicionei aqui uma collision shape, um collision polygon na verdade, nisso aqui, e automaticamente ele já ficou barrando o nosso personagem, e na área não. Por que essa diferença? Porque o Static Body ele já supõe automaticamente que ele é para ser uma barreira física, né? Ele é um body. A área não, ela é uma área, né? Ela é só um determinado espaço em que vai estar lendo ali algumas informações. Aqui a Godot já está detectando a colisão do nosso player com a nossa área. A gente só não diz para ele o que é que faz com essa informação, certo? E como é que a gente faz isso? A gente vai fazer isso através de sinais. Sinais são a forma mais confiável de um nó se comunicar com o outro. Por exemplo, vamos lá. Eu vou, normalmente, gente, assim, como a gente viu aqui no jogador, o que é que eu fiz aqui no jogador, né? Eu criei um script pro NoPy e ele sai administrando os nossos filhos. Isso é uma coisa que eu vou fazer também em toda fase. A fase em si aqui, ela não tem um código ainda. E vai ser importante a gente ter um código para a fase para vários aspectos, para a gente saber qual é a próxima fase quando você entrar numa porta, para a gente saber se toca alguma música, para a gente saber se guarda alguma pontuação. Aqui eu só tenho o script rodando, ó, do nosso jogador, mas eu vou criar aqui uma variável para nossa fase, certo? Vou colocar como fase 1, e isso aqui vai ter um script dele, certo? Só para a gente testar, eu vou colocar aqui no ready um print vou botar fase iniciada, certo? O que é que isso vai acontecer? Quando eu der o play aqui na nossa cena, ele vai informar pra gente ali que a fase foi iniciada, certo? Isso aqui é só pra gente ver que tá rodando dois scripts ao mesmo tempo, né? A gente tá rodando aqui o script do player e o da fase rodou. Ele tá vazio, ele só tem esse ready, mas ele vai ser importante pra gente entender o que é que tá acontecendo aqui e poder criar comandos e roteiros. E aí, essa área 2D que está na nossa fase, né? Ó, aqui do lado direito, que eu tenho um inspetor com todas as propriedades da área, eu tenho essa parte aqui que a gente nunca mexeu, que são as propriedades desse nó que a gente está selecionado. A gente tem os sinais que ele pode emitir e a gente tem os grupos. Os grupos é uma coisa mais adiantada que a gente não vai mexer aqui, mas basicamente é tipo, se você tem um jogo maior com muitos elementos, você pode começar a querer
agrupar esses elementos do ponto de vista da lógica mesmo, para a gente poder dar o mesmo tratamento para todos eles. Então eu posso criar aqui um grupo de inimigos, eu posso criar um grupo de tiro, eu posso criar um grupo de portas de saída, como seria o caso, e aí em código eu posso administrar uma opção que acarreta em todos esses, ou que pode checar se tem um nó dentro do grupo. Enfim, é uma ferramenta bem potente também, mas que ela só começa a fazer sentido em jogos com muito mais elementos, né? Esse que a gente está fazendo é muito simples para a gente já mexer com o grupo. Mas nessa guia dos sinais já tem algumas coisas que vão interessar para a gente. A gente tem como criar sinais personalizados, mas todo nó ele já tem. Eu cliquei agora no jogador, eu cliquei agora na plataforma, eu clico na área 2D. Deixa eu bloquear aqui para só pegar nele. Eu clico cada nó diferente, ele vai ter possibilidades de sinais diferentes. E eles ficam divididos aqui em grupos, a gente tem um grupo básico, só por ser um objeto. A gente tem os sinais que estão aqui disponíveis quando é um nó, né, um nó base. Mas praticamente não, todos os nós herdam essas possibilidades. A gente tem aqui as propriedades de Canvas Item, que são os itens visuais, né, como é o caso do Sprite. A gente tem aqui o Collision e a gente tem aqui os da área. Então, se eu clico aqui em jogador, já vão ser outros, ok? Mas o que interessa pra gente agora é essa área. E a gente quer que ela acuse pra gente quando um corpo entrar na área. Por que um corpo? Porque a gente quer detectar o player, que é um body, né? Então, eu vou clicar aqui, e aí eu tenho uma opção aqui, Body Entered, né? Quando o corpo entrou na área. E aí lá embaixo tem um botãozinho Connect. A gente vai mandar ele se conectar. E você pode escolher, ele mostra todos os nós que estão na cena. Você pode escolher qualquer nó que tenha um script aqui, certo? A gente pode emitir um sinal para qualquer nó que tem um script. Alguns sinais a gente pode escrever até para um nó que não tem script, mas aí eles precisam ser mais simples, é só normalmente um sinal de apagar, mas a gente não vai entrar para isso agora não. O que a gente quer comunicar é com a fase mesmo, porque eu quero que quando o corpo do personagem entrar na porta, a gente mude a fase, então eu quero que ele se conecte com a fase. Então eu clico aqui e Connect. Aí o que ele vai fazer? Ele cria uma nova função dentro do nosso script da fase, né, que eu só tenho aqui fase iniciada. Ele cria uma função on área 2D body entered. E aí aqui ele dá um argumento que é o corpo que entrou. Só para a gente fazer um teste aqui, eu vou mandar printar player na porta. Ok? Vamos só ver o que acontece aqui quando fase iniciada, né, lá no nosso debug, porque começou. E aí se eu chego lá na porta, apareceu lá no nosso debugger de novo, play na porta, ok? Se eu saio daqui, saí da área e entrei de novo, ele vai printar de novo, play na porta, ok? Acho que aqui também é um bom exemplo de como o print pode ser útil para a gente testar o que é que está acontecendo, certo? Existem aqui outros sinais que a gente pode emitir também. Você vê que apareceu aqui, né, a nossa conexão. Esse mesmo sinal ele pode ser emitido para vários nós diferentes. Eu vou testar aqui só para vocês verem, o corpo saiu, né, body exited. Eu posso conectar ele de novo ao mesmo script e ele vai criar outra função aqui, que vai acontecer quando um body sair dessa área. Eu vou botar print player fora da área da porta, ok? Vamos ver. Fase iniciada lá no nosso debugger, nosso console.
player na porta, player fora da área da porta, player na porta, ok? Alguma dúvida até aí? A gente pode criar área para várias coisas. Normalmente eu uso área para coletáveis, né, para você pegar um dinheiro, porque elas são bem leves para processamento e não tem perigo de ele estar esbarrando no seu jogador, né? E eu acho bem prático. Agora, para finalizar mesmo, assim, eu vou apagar aqui esse área hesitate, né, que ele não interessa pra gente. Você pode também vir aqui, ó, no nó e nos sinais, e pode mandar desconectar isso aqui. Essa informação não está indo mais para lugar nenhum, ok? E aí aqui no script, o que a gente vai fazer agora é aprender tem um comando bem simples que é o get, a mesma lógica do nosso get node, né? Você tem opções como get shield, get class, get group. Aqui a gente vai usar o get tree, que é a função que pega toda a sua árvore aqui da cena, né? Isso aqui ele é organizado em forma de árvore genealógica, né? O root, o pai de todos, e aí você pega os seus filhos, eles são irmãos entre si. Cada parte dessa que se desmembra em outras ele chama de branch, né? De galho. Mas toda cena ela tem, quando você usa o get tree, ele pega a origem de tudo, ele pega o que a gente chama de root, né? Mas aí a gente vai criar esse comando do get tree .change scene. O que é isso, né? Ele vai mudar a cena que está rodando agora. A gente está na fase 1, mas quando você entrar na área da porta, eu quero que ele mude para fase 2, que ele já sugere aqui, ó, quais são as outras cenas que a gente tem. Ele sugere inclusive a jogador, a game test. Eu vou colocar aqui a fase 2, né? Então o que é que eu criei aqui? É muito simples, uma função de mudar essa cena para outra quando você entra na porta. Vamos ver aqui se está funcionando direitinho. Tudo a gente tem que testar, gente, porque às vezes... Vou pular aqui. Ele deu lá no debug fase iniciada, né? E quando eu entro na área, ele carrega automaticamente a fase 2. Quando eu entrar ali naquela porta, não é para acontecer nada, porque essa porta aqui da fase 2, ela tem uma área aqui, mas que não está sinalizando para nada e nem está executando nenhum comando, né? A gente pode alterar isso mexendo aqui, ó, na fase 2. A gente está editando a fase 1, vamos para a fase 2. Aí aqui eu tenho uma porta, eu não tenho script ainda aqui, né, na fase 2, e eu preciso ter um script, né, no root na verdade isso aqui nem precisaria estar sendo no root, mas eu acho mais organizado quando eu faço no root, né? Eu vou colocar aqui só um print para a gente checar. Fase 2 iniciada. E aí eu vou vir nessa minha porta, vou emitir um sinal quando um corpo entrar, conectar aqui ao script da fase 2. E aqui eu vou criar a função get tree .change scene e eu vou mudar de volta para a fase 1, só para a gente ver como é que funciona aqui. Eu vou voltar aqui para a fase 1, vou rodar ela. Você vê aqui, deu lá no debug fase iniciada, pulo, movimentação funcionando para os dois lados, a animação volta para o parado quando eu aterrizo, entro na porta, ele passa para a fase 2. Fase 2 iniciada lá no nosso debug. Quando eu entro na porta da fase 2, ele volta para a fase 1. Ok? Então assim, essas funções que a gente usou que são mais complexas, como Move and Slide, a gente aprender a pegar o input,
a gente aprender a mudar propriedades do nó em código. Eu sei que isso complica um pouco mais o sistema, mas você já vê que com o que está aí a gente já tem como criar um jogo bem simples, claro, né? Eu não criei nenhum coletável, não criei nenhum inimigo, mas eu já posso fazer fases em tese infinitas e sair comandando com essas portinhas entre uma e outra, né? Só com o que a gente aprendeu aqui, só pra gente complexificar um pouquinho esse jogo. Eu posso, por exemplo, ó, criar uma animação para mexer na posição dessa plataforma, né? Eu tenho aqui plataforma 2. Eu posso criar aqui um anime player. Vou botar aqui plat, chamar de plataforma, né? E nessa animação vou criar uma animação nova de um ciclo. E vou pegar aqui essa posição, né? Vou voltar aqui para o inspetor, transforme, vou gravar essa posição aqui no meu primeiro frame. Essa animação está como 1 segundo, vou diminuir aqui esse zoom. Quando tiver no meio, eu quero que a posição da plataforma esteja aqui. Vou dar um key nessa posição. E quando tiver no 1 segundo, eu quero que ela esteja aqui. E vou dar um key. Vou definir isso como um ciclo. Vou colocar aqui naquela opção cúbico, só para o movimento não ficar totalmente linear. E vou colocar essa animação para autoplay. Vamos ver aqui como é que ficou essa nossa fase 1 agora. Ficou muito rápido, né? Vamos alterar aqui o playback dessa plat. Eu vou botar a velocidade dele com 0.2. Vou também adicionar um pouquinho aqui o tempo, para ele ter tempo de voltar para aquela posição original, né? Como é um ciclo, ó, agora ele vai ficar assim, ó. Ok? Vamos ver se essa fase, se está tudo funcionando direitinho, ó. Reparem, ó, que o nó ele vai todo, né? Na verdade aqui é um... Ixi, mas aí ele mexeu com a física, ó. Quando eu tô descendo com o personagem, ó, eu tô caindo. Então ele só me permite pular quando ela tá subindo, não quando ela tá meio parada, né? Mas já deu pra fazer aqui uma gracinha no nosso jogo, né? Ok? A gente poderia fazer muitas outras coisas, só com o que a gente aprendeu aqui já dá pra gente criar várias outras possibilidades num jogo qualquer, né? Eu acho que a gente já tá passando do tempo, na verdade, mas eu vou finalizar fazendo uma revisãozinha, né, do que a gente abordou ao longo desse curso. Eu acho que eu pensei esse curso bem da forma que eu gostaria de ter sido introduzido a Godot. Tá muito longe de mostrar tudo que dá para fazer na Godot, tá muito longe de mostrar vários nós. Eu acho que eu não cheguei a mostrar 6 ou 7 tipos de nós diferentes, mas eu acho que esse caminho de entender o que é que são propriedades do projeto, como é que são os tipos de nós diferentes, testar o que é que você pode fazer com cada um deles, com a animação, salvar uma cena separada, botar essa cena dentro de outras, criar colisão, né, com a superfície, criar um movimento básico, ir mexendo nesse movimento, colocar uma animação para rodar de dentro do código, aprender a acessar outros nós dentro do código. Eu acho que é bastante coisa para um curso de pouco mais de 5 horas. E aí eu proponho para vocês para fazerem um teste com isso, né? Tentar fazer um personagem básico, criar algumas animações para ele, achar uma forma de movimento, qualquer coisa, revisa aqui o que a gente fez. Se você tiver
digitando exatamente a mesma coisa num nó exatamente do mesmo tipo, isso é para dar certo. Eu aprendi fazendo, eu acho que é como eu recomendo, né, ao longo do curso. Eu não exigi que vocês estivessem acompanhando na Godot, mas eu acho que agora, para fixar tudo isso, é importante você abrir um projeto, criar um projeto, tentar criar cada um desses nós, tentar criar um jogador, tentar criar uma plataforma, tentar criar uma porta de saída. Tenta fazer isso na forma como a gente fez no código, você mesmo digitando e testando. É importante para fixar o aprendizado. E se tiver qualquer dúvida, comenta no vídeo ou manda e-mail que eu vou responder. Mas eu acho que é isso. Se você quiser aprender, eu estou considerando fazer outros cursos desses. Não sei se vou fazer com inscrição ou se vou só postar o vídeo aqui no canal. Vou fazer alguns devlogs que a gente chama, né? Eu já estou preparando o primeiro do novo jogo que eu estou fazendo e eu estou filmando o processo. Vou fazer alguns comentários, mas não vai ser uma aula. Eu vou mostrar o que é que eu estou fazendo só, né? E fico à disposição para quem tiver alguma dúvida. O meu intuito com esse curso era realmente dar uma introdução para quem não vem da programação. Então eu estou tentando ser o mais didático possível, mas eu acho que agora, com tudo isso que foi visto nessas 5 aulas, é o momento de testar mesmo, de tentar fazer isso por conta própria, ok? Eu espero que tenha sido útil, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova e que tenham se interessado por testar essas possibilidades do game design.